Olá para todos, sejam bem-vindos. 5 curiosidades sobre o inferno ou 5 perguntas e respostas acerca do inferno que talvez você não sabia ou muita gente não sabe. Vamos à primeira. E se você gostar, dá um joinha aí para ajudar a divulgar o vídeo. E se não é inscrito, se inscreva aí para ajudar o canal. Onde está escrito inferno na Bíblia, a palavra inferno? Lugar nenhum. A palavra inferno não existe nos originais da Bíblia. Esta palavra tem origem em latim. Infernos foi a tradução do grego para o latim por Jerônimo. É a palavra infernos, que significa mundo dos mortos, habitação dos mortos. É o mesmo que Seol e Hades no grego e hebraico. Muitos religiosos que negam os ensinos acerca do inferno criticam a palavra inferno, mas os tradutores colocaram inferno fazendo referência ao lugar de punição dos pecadores. A palavra inferno não existe, mas o conceito de inferno sim. Da mesma forma que Seol em hebraico e Hades no grego também fazem referência a um lugar de tormento. Veja em Lucas 16, verso 23, lá diz que o rico morreu, foi sepultado e no Hades ergueu os olhos em tormento, fazendo referência ao lugar de tormento para onde vão os ímpios, o Hades, no grego e no hebraico Seol. Qualquer adjetivo faz referência a este lugar de tormento para onde vão os pecadores. Este lugar a Bíblia chama apenas de lago de fogo e não dá um nome específico. A palavra inferno não existe nos originais, mas o conceito, sim. A Bíblia chama apenas de lago de fogo, que está escrito apenas no livro do Apocalipse. E no lago de fogo não tem ninguém, é para o juízo. Digamos, Seol e Hades é um lugar intermediário, onde ficam os ímpios, esperando a ressurreição do corpo para o julgamento do juízo final e ser lançado no lago de fogo, que é o Geena, no grego e no hebraico Rinom. Agora a segunda, quando o inferno foi feito? A Bíblia não diz. Mas será se já existe hoje? Cremos que sim. 2 Pedro 2, verso 4, lá diz que os anjos que pecaram foram presos no inferno. Então podemos crer que tenha sido feito logo após a expulsão de Satanás e seus anjos do céu. Veja que a Bíblia sempre trata inferno como algo existente, sempre no tempo presente. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas tendo-os lançado no inferno. Então, logo após a queda, o inferno já existia ou passou a existir naquele momento. Vejamos a seguir o número 3. Para quem o inferno foi feito? Então a Bíblia trata o inferno sempre no tempo presente, às vezes pelo menos. Vejamos a seguir. Para quem o inferno foi feito? Mateus 25, 41. Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja, preparado. Ele já estará preparado. Isso aqui, Jesus vai dizer no julgamento das nações, que será no final da grande tribulação. E ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado no tempo presente. Então cremos que o inferno foi feito para Satanás e para seus anjos, mas quem morrerem na prática do pecado
receberá a mesma condenação que o diabo. Apocalipse 20, verso 10, diz que Satanás será lançado no lago de fogo após o milênio. 2 Pedro 2, verso 4, diz que os anjos que pecaram estão presos lá, até o dia do juízo final. E veja que tanto Mateus 25, 41, quanto 2 Pedro 2, verso 4, trata o inferno no tempo presente como algo já existente, e não como algo que ainda existirá. Trata no tempo presente, sinal que já existe. Antes que Adão e Eva fosse feito por Deus, já existia o inferno. Quarto, inferno e lago de fogo é a mesma coisa? Não. Se existe hoje o lago de fogo, a Bíblia não diz. Mas antes do juízo final, ele existirá, pois o anticristo e o falso profeta serão lançados lá antes do milênio. Satanás após o milênio e os perdidos no juízo final, que ainda é um tempo futuro, serão lançados no inferno. Apocalipse 20, verso 15. No juízo final, lá diz que os ímpios serão lançados no inferno, no lago de fogo. Mas quanto ao inferno, podemos crer que já existe. Conforme já foi lido em 2 Pedro 2, verso 4, diz que os anjos que pecaram estão presos lá, no abismo, no Tártaro. Nos versos seguintes, até o verso 9, de 2 Pedro 2, diz que Deus livra os justos e reserva os ímpios para serem castigados. Na parábola do rico e Lázaro, o rico, assim que morreu, abriu os olhos em tormento, na sepultura que não é. Lá é Hades, ou Hades. Então não é só sepultura. A palavra Seol e Hades não é apenas sepultura, é inferno literal também. Porque o rico não ia abrir os olhos em tormento na sepultura, né? Seria estranho. E Satanás, durante o reino milenar, ficará preso no abismo, e é o inferno literal, é a prisão dos anjos caídos, sinal que já existe. Encontramos na Bíblia as palavras Geena, no grego, e Rinom, no hebraico, é o lago de fogo. Jeremias 7, verso 31, fala do vale de Rinom, a lixeira de Jerusalém, onde o fogo ficava aceso dia e noite, queimava dia e noite. E em Marcos 9, 43, naqueles trechos ali, Jesus usou a Geena para ilustrar que no inferno existe um fogo que nunca se apaga, fazendo uma comparação com a lixeira de Jerusalém. Da mesma forma que a lixeira ficava acesa dia e noite queimando, no inferno também existe um lago de fogo que nunca se apaga. É o Rinom, em Jeremias 7,31, e Geena no Novo Testamento, no grego. Tanto Geena quanto Rinom é o lago de fogo, e vai queimar os ímpios após o juízo final, vai queimar o anticristo e o falso profeta antes do reino milenar, e Satanás após o reino milenar e antes do juízo final. E já as palavras Hades, no grego, e Seol, no hebraico, pode ser sepultura, buraco, ou inferno literal. Tártaro é a prisão dos anjos caídos, e está apenas em 2 Pedro 2, verso 4. Sempre que se deparar com a palavra Seol ou Hades, deve ver o contexto para saber ao que se refere. Pode ser sepultura, buraco, qualquer coisa, cova, e o inferno literal. Agora o quinto. O castigo no inferno será eterno? Ou será um lugar de aniquilação como alguns querem? Realmente será eterno, com certeza. Vamos analisar tomando como base o ensino do Adventismo, que diz que o inferno é um lugar de aniquilamento, onde as pessoas ficarão um tanto de tempo proporcional ao que ele foi aqui na terra, proporcional aos seus pecados. A Bíblia não dá margem nenhuma para isso. E as testemunhas de Jeová diz que não existe o inferno literal de fogo. É só símbolo de condenação eterna.
mas a Bíblia ensina diferente. O Adventismo acredita que existe o inferno, mas como um lugar de aniquilamento e não como um lugar de castigo eterno. E hoje ele não existe, ele existirá, porque eles não acreditam que a pessoa tem uma alma que vive fora do corpo após a morte, né? Eles ensinam que a pessoa fica dormindo e vai voltar à vida um dia. Vamos fazer uma análise rápida de Apocalipse 19, verso 20 em diante, para chegarmos à conclusão que o castigo será eterno. Apocalipse 19, verso 20, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo antes do milênio. No capítulo 20, verso 1 ao 3, diz que o diabo passará o milênio amarrado e depois do milênio será lançado no lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta. Vamos ler. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Note que 1000 anos se passaram e veja que o anticristo e o falso profeta ainda estavam lá. Se o inferno é um lugar de aniquilamento, então por que ainda não foram aniquilados em 1000 anos? Quanto tempo leva para ser aniquilado? Quanto tempo ainda falta, pois está escrito que serão atormentados para sempre? Quanto tempo ainda falta para o suposto aniquilamento? Não é estranho? As testemunhas de Jeová dizem que os ímpios deixam de existir quando morrem e não existe inferno literal. É símbolo de condenação eterna. Na Bíblia deles, na tradução Novo Mundo, ensina diferente do que eles dizem. João 5, verso 28 e 29, na tradução Novo Mundo. Veja aí. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele. Agora veja. E sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, e os que praticaram coisas ruins para a ressurreição do julgamento. Viu? Na própria Bíblia deles, diz que os ímpios também serão ressuscitados para a ressurreição do julgamento. Aqui é literal, não tem nada simbólico aqui. Nem na Bíblia deles eles distorcem a própria Bíblia deles mesmos, que já é uma Bíblia falsificada, e eles acabam distorcendo a sua própria Bíblia. Na Bíblia deles deixa claro que a morte não é o fim para os ímpios. Na Bíblia deles deixa claro que a morte não é o fim para os ímpios e que eles serão julgados e condenados. Agora Apocalipse 20, verso 10, na tradução Novo Mundo. Além disso, quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos os ímpios serão castigados eternamente. Mateus 25, 41. Na própria Bíblia deles diz literalmente que existe um castigo eterno para os perdidos. Então eles distorcem a própria Bíblia deles mesmos, dizendo que o inferno é um lugar de símbolo, de condenação eterna, é simbólico e não literal. São eles que tiraram o sentido literal para colocar um simbolismo que não existe. Semelhante ao Adventismo, são especialistas em distorcer a Bíblia para encaixar em seus falsos ensinos, em suas heresias. É isso aí, se gostou dá um joinha para ajudar. Quanto mais like, mais o Google distribui para mais pessoas. E se não é inscrito, se inscreva para quando eu postar vídeo, você seja notificado. Caso não seja notificado, eu posto 3 ou 4 ou 5 vídeos por semana. É só entrar e conferir. É isso aí, obrigado e até o próximo.